Graça e paz. Quantos estão preparados para receber uma palavra, se Deus quiser, bem rápida, mas diretiva para o seu coração? Então feche os seus olhos e repita assim comigo: Senhor Jesus, o meu coração está aberto para receber a Tua palavra. O meu coração é a boa terra e eu acredito que a Tua palavra é a boa semente e que no devido tempo, ela dará o seu fruto. Amém. Que o seu coração possa continuar aberto para o que o Senhor quer falar com você, continuar falando com você nessa noite. Nós estamos vivendo dias onde que temos uma chamada de legado. Nós somos uma igreja por característica de viver propósito, de viver chamado, sabe, de entregarmos de maneira intencional e absurda, porque nós acreditamos e velamos a palavra do Senhor. No livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1, você não precisa abrir, eu vou ler. Jonas, capítulo 1, versículo 1 diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tars, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tars. Pegou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles até Tars, para longe da presença do Senhor. Jonas escreve a própria história, o livro de Jonas é escrito por ele mesmo, e a gente sabe, ele mesmo sabia que ele era um homem de Deus. Jonas era um profeta, era alguém comprometido com Deus, comprometido com a palavra, era alguém que ouvia a voz de Deus e que conhecia a Deus, e Deus também conhecia muito bem Jonas. Mas isso não impediu que, para viver um legado, ele se encontrou em momentos de conflitos. O que mais nos preocupa, talvez, quando a gente fala sobre legado, é perceber que muitas pessoas não entendem a proporção disso ou se limita aos seus conflitos, às suas indagações, os seus porquês. Quando eu ministro, quando eu estou ali no discipulado, quando eu estou diante para falar para as pessoas daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente se entrega, daquilo que a gente se doa, muitas pessoas entram e vibram e sentem junto com a gente e vai. Mas é preocupante aqueles que parece que nada disso faz tanto sentido assim. Parece que as coisas ainda não é bem como talvez. A gente vê que existem conflitos do legado que precisam ser vencidos. Você pode olhar para o irmão que está do seu lado e falar assim: vença os seus conflitos. Vença os seus conflitos e viva o seu legado. A vida de Jonas é um maior reflexo, um reflexo claro para nós, de alguém que tinha um legado, mas que vive conflitos. Eu quero falar bem rápido sobre 4. O primeiro deles é saber o que precisa fazer e não fazer. Saber que ele precisa ir até a cidade de Nínive, anunciar Jesus, trazer a palavra de arrependimento, saber que Deus vai utilizar ele, saber que Deus vai mudar o coração daquele povo, e mesmo assim ele não querer fazer. A geração que vai deixar um legado, a geração que vive um legado, é uma geração que está disposta a saber o que Deus quer, saber o que Deus vai fazer e faz, e faz, e faz. Porque o maior problema hoje não é você saber o que você precisa fazer. Eu te garanto que 90% da nossa igreja, do nosso público, do nosso auditório aqui hoje, sabe o que precisa fazer. Você sabe. O problema é porque você ainda não faz. Não é que eu estou aqui para descobrir o seu chamado, o seu propósito, não. Todos nós sabemos que nós temos a missão de levar Jesus por onde que a gente for andando, por onde a gente caminhar, a gente precisa anunciar esse evangelho. Todos nós sabemos disso, que nós somos aqueles que carregam as boas novas, que carregam a boa notícia, que nós precisamos avançar. Todos nós sabemos
diz, o problema é porque nós não fazemos. Aqui a gente joga para Jonas que ele não queria fazer, mas muitas das vezes nós temos comportamentos iguais a de Jonas, nós também não queremos fazer. Quando Jonas não queria fazer, sabe o que ele fez? A palavra fala que ele procurou o lugar mais distante, mais longe da presença do Senhor, porque ele não queria cumprir o propósito. Quanto mais longe do seu propósito, mais longe de Deus. E ele assim fez. E ele assim fez. Quantos discípulos que poderiam se comprometer melhor com o discipulado, com a célula de edificação, com a célula de evangelismo, com os cultos, com a rede, mas não se comprometem. Por que não se comprometem? Quando deveria, sabe, cumprir o chamado e ir atrás do chamado, eles preferem se envolver com outra coisa. Deixa eu te falar. Se tem um privilégio maior para nós nessa terra, acima de qualquer coisa, é servir a Deus. É servir a Deus. Quando eu estava na faculdade, estudando, e eu queria muito nascer numa família, ou numa linhagem de mulheres que eram muito independentes. Minha mãe aprendeu a ser uma mulher muito submissa. E quando eu falei, Senhor, eu quero fazer a minha faculdade, eu quero estudar, tal. E às vezes as pessoas perguntavam, mas para que você quer estudar se você não quer trabalhar? E eu falava, porque eu não queria ser uma dona de casa burra. Quando cheguei, era essa a minha conversa, quando eu cheguei para pegar o meu diploma, fiz tudo, o Senhor me confrontou. Ele falou assim, você disse que queria estudar simplesmente para não ser uma dona de casa burra, então pronto, você não precisa de diploma. Você não precisa de certificado, você não precisa de aprovação das pessoas. O que você queria, eu te dei. Para mim foi muito doloroso, porque eu não tinha vontade de trabalhar, eu só queria ter um título, eu poderia servir a casa, porque eu amo servir a minha casa. Eu amo ser dona de casa, eu amo ser do lar. Mas eu precisava de um título para surpreender as pessoas. E o Senhor me disse que o maior título que eu poderia ter era de serva dele. De serva dele. Deixa eu te dizer, servir a Deus, servir a igreja, cumprir seu ministério, não tem que ser um fim de carreira, não tem que ser para quando você estiver velho e cansado. Pelo contrário, eu posso te dizer que a melhor opção que eu fiz foi servir a Deus. O melhor título que eu posso ter dele é serva dele. É serva dele. Nós precisamos entender isso. Senão a gente sabe o que precisa fazer e não faz. E a gente acaba se envolvendo com coisas que são mais convenientes. O que é conveniente para você hoje? Trabalhar, ralar para conquistar coisas. O que é mais conveniente para você? Montar o seu negócio, ter muito dinheiro. O que é conveniente para você? Cuidar simplesmente da sua família. O que é conveniente para você? Estudar horas e horas e horas por conta de um vestibular, por conta de uma faculdade, de um sonho. Eu não sou contra nada disso. Nada, mas muitas pessoas têm usado isso como meio para fugir do propósito de Deus. Mas deixa eu te dizer, assim como foi com Jonas, aonde você estiver, Deus vai te encontrar. Deus vai te encontrar e Ele vai fazer você retornar ao propósito, ao chamado dEle. Segundo conflito do legado são indiferentes ao problema do todo. Segundo conflito do legado é que eles são indiferentes, ou a indiferença ao problema do todo. No porão dormia Jonas, num sono profundo. Se você continuar lendo ainda no capítulo 1 vai falar isso. Que Jonas dormia no porão em um sono profundo. E eu te pergunto, quem são as pessoas da nossa geração que são como Jonas? Quem são as pessoas hoje que estão no porão, dormindo um sono profundo? São aqueles que estão preocupados simplesmente com a sua própria salvação. Você já está salvo, para que se preocupar com outra pessoa? Porque Jonas já sabia que a vida dele estava salva. Se aquele navio se afundasse, quebrasse, Jonas sabia que ele estava salvo, então louça para o restante.
Quem são as pessoas hoje que estão dormindo um sono profundo em meio à tempestade? São aquelas pessoas que dizem: sou ocupada demais para liderar uma célula. Sou ocupada demais para cuidar de pessoas. Você é um Jonas. Você está agindo como Jonas. Você está dormindo um sono profundo no porão, preocupado simplesmente com os seus desejos, com os seus prazeres. Como nós podemos não se preocupar, como nós não podemos se compadecer? Você está pensando o quê? Que nós que lideramos célula, nós que cuidamos de pessoas, não temos nada para fazer? Claro que não. Nós decidimos cuidar de pessoas porque descobrimos que a maior preciosidade do mundo não são coisas, são pessoas. É uma opção, é um entendimento, não é falta de ocupação, é diferente. Nós estamos aqui por um motivo, que é justamente servir a Deus e amar pessoas, amar o que Ele ama. Nós não podemos ser indiferentes, sabe, ao problema do todo. Eu tenho problemas demais para cuidar do problema dos outros. Ou vai cuidar da sua vida? Não. Eu cuido da minha vida, mas eu cuido da dos outros também. Sabe por quê? Porque eu entendi que o Pai é nosso, que o pão é nosso, que tudo é nosso, não é meu. Onde foi que nós aprendemos essa fala ridícula? Cada um cuida da sua vida? Não! Cada um cuida um dos outros. É assim. Cada um cuida assim. Não. Aqui você é cuidado num discipulado, aqui você é cuidado numa célula. Nós precisamos entender isso. Sabe, qual foi o momento que nós como igreja entramos para o porão e distanciamos das pessoas? Sabe que momento que isso acontece? Quando nós olhamos para a realidade social, para os problemas sociais e achamos que eles são distantes de nós. A igreja tem preocupação, a igreja tem interesse em ver a criminalidade caindo. Cadê o glória a Deus? Cadê o amém? A igreja tem o interesse de ver a criminalidade caindo. O Brasil é um dos países maior consumidores de droga e de tráfico com menor idade. Nós precisamos levantar, sabe, nós precisamos levantar em oração e clamor e repreender isso. Se nós levantarmos isso, em breve, as nossas gerações futuras vão ver um Brasil livre de droga. Droga vai ser algo exponencial, algo distante, algo casual, não vai ser a realidade do nosso país. Sabe, nós precisamos preocupar. O Brasil é conhecido lá fora como um país de imoralidade. O Brasil lá fora é conhecido como um país de imoralidade e prostituição. É assim que nós somos conhecidos lá fora. Mas nós, igreja, precisamos levantar a bandeira de família. Que imoralidade o quê? Que imoralidade não é aqui, não é no Brasil. Não é na nossa casa, não é no nosso território, não é no nosso arraial. Como que a gente levanta isso? Em oração, intercessão. Sabe, doenças sexualmente transmissíveis. Da onde isso a gente precisa se preocupar? Gente, educação de qualidade. Meu Deus, isso é coisa de política? Não, isso é coisa da igreja, da gente brigar porque é direito nosso. Deixa eu te dizer, quando você vai estudar, quando a gente estuda, os maiores líderes da fé, os mais contemporâneos, todos eles estavam envolvidos com a necessidade do povo. Não sei se você sabia disso, mas a escola pública
foi uma ideia, foi uma implantação dos protestantes, da igreja cristã, da igreja evangélica. Outrora não tinha ensino público, só tinha ensino para quem tinha dinheiro. Foi a igreja que falou: todo mundo merece educação, todo mundo merece ensino. E hoje a gente tem que brigar porque nós não queremos ensinos do jeito que eles estão querendo fazer nessa quarentena, empurrando de barriga nas escolas públicas. Nós precisamos reivindicar. O mesmo povo que implantou precisa reivindicar. Nós queremos coisa de qualidade. Nós queremos os nossos filhos nos melhores ensinos. Nós queremos a nossa juventude na melhor educação. É assim que nós temos que brigar. A igreja do Legrado é a igreja que preocupa com todo. Amém? Terceiro, não clama a Deus para que a tempestade passe. Esse é o terceiro conflito de Jonas, ou de quando se deixa um legado. Não clama a Deus para a tempestade passar. Quando ele estava lá no navio, os comandantes do chefe do navio viram e falam para ele: clama ao seu Deus. Por que você não clama ao seu Deus? Está todo mundo clamando. Se o seu Deus é o Deus do céu, se o seu Deus é o Deus da terra seca, se o seu Deus é o Deus do mar, clama a Deus. E ele mesmo assim, ele não clama. Sabe por que ele não clama? Porque Jonas sabia que tempestade causada por desobediência não existe clamor. Não existe clamor. Se você está vivendo uma tempestade por conta da sua desobediência, não há o que clamar. Não há o que clamar. Um filho, quando está vivendo consequências por conta da desobediência, não tem coragem nem de falar para o pai. Quantas vezes Sara o Tito machucou e eu disse: não vai, não vai. Quando eles machucam, eles ficam com aquela cara de pânico, assustado, mas não tem coragem de falar: mãe, passa um remédio aqui porque está doendo. Sabe por quê? Porque eles sabem que aquilo ali é desobediência. Se eles não querem viver aquilo, simplesmente eles precisam obedecer. Se tem problemas na sua vida que você não está conseguindo solucionar, para de clamar. Para de clamar e entra na rota da obediência. Ai, Deus resolve, não. Quando nós olhamos para a palavra, quando nós olhamos lá em Abraão, a promessa do Senhor para ele foi: em ti será bendita todas as famílias da terra. Quando você cumpre o seu propósito, todas as famílias ao seu redor da terra são benditas, são abençoadas por causa de você. Quando você decide viver o seu propósito, muitas pessoas são abençoadas. Quantas pessoas se alegram quando você decide ser o líder extraordinário? Quantas vezes a gente chega no discipulado, ou chega num dia do discipulador, num dia especial, e a gente vê ali os discípulos falando: obrigado, minha líder, obrigado, meu pastor, obrigado, minha pastora, meu apóstolo, muito obrigado. Sabe por quê? Porque eles estão felizes, porque no dia que você decide ver o seu propósito, muitas pessoas se alegram, porque são abençoadas quando você decide fazer o que é certo. Mas da mesma maneira que existem pessoas que são abençoadas quando você decide viver o seu propósito, pessoas também vivem tempestade quando você negligencia o seu chamado. Imagina aquelas pessoas que quando foram para aquele passeio, aquele barco, no navio, naquela viagem, eles não pensaram que iriam e chegariam ali, eles iriam morrer. Ninguém entra no barco da vida pensando que vai morrer, que vai naufragar, que vai afundar, que vai ter que perder coisas valiosas, importantes. Ninguém. Eles entraram confiantes que ia ser seguro. Mas sabe o que acontece? Lá dentro tinha alguém que estava negligenciando, alguém que estava negando o chamado. Deixa eu te dizer, se você nega o seu chamado, pessoas que estão perto de você começam a ficar apavoradas porque começam a viver tempestades. Começam a ter perigos de um barco se quebrar. O navio não se quebrou e nem afundou. Mas a Bíblia fala que eles tiveram que jogar muitas coisas para fora do barco.
Existem pessoas que estão perdendo coisas importantes na vida delas, oportunidades importantes na vida delas, porque você tem omitido, você tem ficado calado quando você precisa falar. Ninguém chega para você para contar um problema simplesmente para contar. Quando alguém te chega ou olha com você com um olhar diferente, esse é o momento de você ser usado por Deus. Ser uma geração de legado é uma geração que não se cala. É uma geração que anuncia. Olha para o irmão que está do seu lado e fala, vamos anunciar. Vamos anunciar o evangelho da graça. E por último eu termino com o conflito do legado de Jonas e o nosso. Muitas das vezes é valores trocados. Valores trocados. Talvez esse seja o ponto mais difícil de se falar nos dias de hoje. Porque nós somos ensinados desde pequeno, principalmente na nossa geração, a amar coisas e a desprezar pessoas. A gente estava vendo uns estudos, acho que uns 2 anos atrás, que falava justamente sobre isso. Sobre o quanto cresceria o amor por animais, por pets, e quantas famílias deixariam de ter filhos. E a gente fala, não, como assim? E falaram para nós, ensinaram, falaram, olha, se ficar do jeito que está acontecendo, daqui um dia, o espaço de criança, de bebê, espaço kids da igreja de criança, a igreja pequena, né, dos menorzinhos, será um espaço menor. Mas vocês vão ter que começar a pensar num espaço para colocar os cachorros, para colocar os gatinhos. Porque cada vez mais eles se tornam mais de dentro do seio familiar. Gente, como assim? Isso é impossível. Nunca. Animais nunca substituiu pessoas. Mas essa é uma verdade que a gente vê agora. Mãe de dogs, pai de pets. Como assim? Mãe de dogs, pai de pets. Casais não querem ter filho, mas os nossos filhos, chama os filhos, animalzinho de 4 patas. Pode até ser piada, mas quantas pessoas querem tratar animais como se fosse gente? Gente, eu gosto de cachorro. Eu não tenho, mas eu gosto. Vou na casa do outro, eu me simpatizo com cachorro. Não gosto muito de gato, não. Mas de cachorro eu gosto. Pego. O problema não é isso. E nem estou te falando maltratar, porque isso também é errado, é pecado. Mas animais, coisas não substituem pessoas. Você pode falar isso para o irmão que está do seu lado? Talvez ele entenda melhor você falando. Não quero ter filho, por quê? Porque eu tenho um cachorro. Ai, é o esposo que tem um animal de estimação que trata melhor o animal do que o esposo. A mãe que trata com tanto carinho os cachorros e despreza os filhos. Como assim? Jonas fez essa burrada também, sabe? No final, ali quando ele prega, a Bíblia diz que ele então fica num lugar ali, o sol estava, né, escaldante, então o Senhor fez nascer uma planta, eu não sei falar o nome dela, a boboeira, acho que é a boboeira, né? Aí fez nascer, deu sombra para ele, então ele gostou. No outro dia, quando ele acordou, o sol estava escaldante, disse que um vento assim, e de rachar a cabeça. E ele fica tão indignado, porque quando ele acorda não tem a planta. E ele começa a ficar chateado com Deus, a ficar chateado porque que Deus fez isso, permitiu que um verme entrasse naquela planta e secasse e morresse. E o Senhor começa a questionar isso com Jonas. Como você pode dar tanto valor para uma planta que hoje está aqui e amanhã não está, e você querer ignorar pessoas? Eu amo coisas.
Eu sou uma pessoa que eu amo, eu gosto disso aqui tudo. Ó, isso aqui tudo para mim é uma alegria. Eu gosto disso aqui, de LED, eu gosto disso aqui, desse negócio, do forro. Eu quero ver o outro forro, eu gosto de iluminação, eu gosto de coisas. Mas deixa eu te falar, eu só gosto disso daqui se for para servir pessoas. Porque no dia que essas coisas não servir pessoas, atrapalhar pessoas, isso aqui nada diz que serve. Por isso que a gente tem um equilíbrio, a gente cuida com muito cuidado de cada coisa aqui na igreja. Mas isso daqui é para a igreja, isso aqui é para o povo, porque o que mexe no nosso coração não é estrutura, é pessoas, é povo, é gente. A grande diferença de legado e herança é justamente essa. Porque herança leva em consideração coisas e legado leva em consideração pessoas. Essa é a grande diferença. Herança a gente deixa coisas, legado é pessoas. Por isso que nós seremos uma igreja que vamos trocar coisas por pessoas. Você pode falar isso para o irmão que está do seu lado, que nós vamos ser uma igreja que troca coisas por pessoas. E não pessoa por coisas. Às vezes nós imaginamos que cumprir o legado é chegar ao final da vida e ter muitas coisas. Nós associamos o sucesso da vida com muitas coisas. Então, quando você olha para alguém e vê uma pessoa maravilhosa, com muitas pessoas servindo, com muitas coisas para ela, casa, carro, dinheiro, viagens, negócios, você fala, uau, que pessoa de sucesso, ela tem tantas coisas, ela tem tantos pertences, ela tem tantas terras, ela tem tantos, imóveis, ela é uma pessoa bem-sucedida, é uma pessoa que cumpriu o seu propósito. Calma, não se engane. Não é problema ter todas essas coisas e parece até ser boas. Mas quando nós olhamos os discípulos de Jesus, 12 discípulos, 11, mas a gente acrescenta apóstolo Paulo, né? Quando nós olhamos os 12 discípulos de Jesus, os 12 apóstolos, nós vemos eles morrendo sem nada, sem riqueza alguma, morrendo sem nada, mas conseguiram deixar um legado que vale tudo, que vale tudo. Nós só estamos aqui porque 12 apóstolos decidiram ouvir Jesus e decidiram desbravar o mundo. John Wesley, que é um avivalista fantástico, amo, estou estudando, estou lendo sobre ele. Ele, um auditório, ele orava e ele falava, Senhor, me dê 100 homens comprometidos com o Evangelho. Se o Senhor me der 100 homens, nós incendiaremos o mundo. Nós incendiaremos a América. 100 homens. E John Wesley foi o cara. Se você não conhece, toma saber o cara. Eu quero te dizer que na nossa igreja, no nosso templo hoje, que os vizinhos não escutem, né? Nós temos muito mais do que 100 pessoas aqui dentro. Se ele disse que precisava de 100, nós pelo menos temos 1000 pessoas aqui para incendiar todo o Brasil com um avivamento de uma igreja que briga, de uma igreja que luta, de uma igreja que guerreia por um legado do Evangelho da graça, do Evangelho perdoador, do Evangelho capacitador. É isso que nós acreditamos. Quando você tem um legado, termino dizendo isso. Quando você tem um legado, existe uma outra diferença. Jonas, várias vezes, pediu a morte. Ele não queria viver. Se você hoje é uma pessoa que não
tem legado, possivelmente você está falando, para que viver? A vida não vale tanto a pena assim, não é tão importante assim. Porque uma pessoa sem legado não vê motivos para viver. Mas o apóstolo Paulo, um dos apóstolos que mais conseguiu ganhar pessoas, evangelizar pessoas, ele fez diferente. Ele disse, eu não tenho a minha vida por preciosa, eu não tenho a minha vida por valiosa, desde que eu cumpra com alegria a carreira que me foi proposta, a carreira de anunciar o evangelho da graça de Cristo Jesus. Se você é um jovem que tem legado, a partir de hoje você não procura mais sentido para viver, porque você já encontrou um sentido para morrer. Para morrer. Sabe o que acontece? Uma igreja que tem legado, ela não fica, eu preciso de alguma coisa para viver. Não, ela já decidiu, eu estou decidida a viver por um legado e vou viver até os últimos dias, anunciando a graça, anunciando o evangelho. É por isso que eu vou morrer, é por isso que eu vou viver todos os meus dias, porque eu estou decidida a me entregar, Se coloque de pé. Levante suas mãos o mais alto que você puder, e comece a orar em línguas. Porque eu sei que nesse momento você deseja falar muitas coisas, mas eu quero que o Espírito Santo tenha liberdade de encontrar em você alguém que Ele quer utilizar. Bora, juventude, vamos orar em línguas estranhas. Deixa o Espírito te usar. Na hora que você lê, ora em línguas estranhas, você está profetizando. Nessa noite, em Juventude da Restauração Goiás, Juventude da Restauração Goiânia, Juventude da Restauração São Luís de Montes Belos, Juventude da Restauração de Trindade, está surgindo uma juventude de profetas que não vão recuar, que não vão ser fugitivos, que não vão fugir da missão, que não vão fugir do chamado. Enquanto eu oro por você, você continua orando em línguas estranhas, porque o Espírito do Senhor está te usando para profetizar, para profetizar, para profetizar. Nós seremos como os 12 apóstolos que acreditam no Evangelho de Jesus Cristo. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, xerere canta laba, xorere canta laba, xorere manas, orere canta laba, xore canta lamanas. Deixa o Espírito te usar, deixa o Espírito te usar. Xere canta laba, surianda lamanas, xerere ba, xorene mas, xere canta las. Deixa o Espírito te usar, deixa o Espírito te usar, deixa o Espírito te usar. Deixa o Espírito Santo te usar. Isso, profetiza, profetiza. O Senhor levanta no nosso meio, o Senhor levanta no nosso meio uma nova juventude de profetas, profetas do avivamento, profetas do avivamento, profetas da boa notícia, das boas novas de Cristo Jesus.